Bem, amigos, estamos aqui hoje gravando com o nosso querido diretor CG Cobra Arbex. Já gravamos em vários lugares e sempre quando eu faço algum tema diferenciado da CASP, que tem a ver realmente com a Caixa de Assistentes de Advogados, CG presta informações relevantes para a classe. Bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania. Obrigado, Walter. É uma satisfação estar com você de novo, que é essa grande comunicação aqui da Baixada Santista. É um prazer falar com você e com os seus grandes ouvintes e telespectadores. CG, como você milita na área criminal, eu acho que você pode dar um parecer assim mais abrangente, né? Aquela pessoa que está militando no cível, que está tendo dificuldade de peticionamento eletrônico, tem visto as dificuldades. E você é um crítico quanto mais. Aliás, acho que é do teu nascedouro, lá do tempo da sua mãe mesmo, já vem do tempo da faculdade. Então, eu queria ver a sua opinião, já que normalmente, né, as coisas começam e vão até o fim. Quer dizer, nós estamos no peticionamento eletrônico no cível, mas uma hora vai chegar no criminal. Esse que é o problema, quer dizer, chegar mais uma vez de forma abrupta e sem um planejamento, como foi essa questão. Bom, na verdade, em primeiro lugar, é preciso que se dê um diagnóstico um pouco correto com relação ao peticionamento eletrônico. Nós não somos contra. Nós não somos contra a tecnologia para ajudar essa máquina, essa engenharia difícil do judiciário. Mas é impossível não ter uma postura crítica com relação à política do Tribunal de Justiça, com relação à velocidade que foi feito isso. Para que a pressa, eu pergunto? De quem é o interesse de que esse peticionamento eletrônico tivesse sido, como foi, enfiado goela abaixo da advocacia, com prejuízo ao jurisdicionado, ao cidadão, aos advogados e até mesmo à magistratura. Tem muitos juízes que têm dificuldade de lidar com esse sistema todo. Portanto, aí já começou o erro. Este primeiro erro ocasionou este congestionamento que nós estamos enfrentando, que a OAB e a CASP têm procurado suprir. Nós oferecemos cursos, nós estamos rodando o Estado para poder dar esta qualificação ao advogado, que não era obrigado e nem é obrigado a aderir de maneira imediata e de sopetão a um sistema que é um pouco complexo, que pode sim ajudar, mas da maneira como foi feito já começou errado. Eu vou te dar 3 exemplos, seja aí para você comentar. Primeiro exemplo. Em Santos, durante uma palestra de peticionamento eletrônico, né, que você esteve presente, uma advogada me chamou e falou: doutor, você não vai se posicionar contra o peticionamento eletrônico? A gente tem sofrido muito. Eu fui fazer uma inicial, né, e uma promissória, quer dizer, um documento simples. Tive que chamar um técnico, porque o tamanho da digitalização da promissória não ia para o sistema. E outra questão, você fica observando os funcionários, eles reclamam, que já são poucos no tribunal, no judiciário, dizendo que estavam lá fazendo peticionamento, juntada de documentos, e não tinham tempo efetivamente de fazer a questão do acompanhamento do peticionamento eletrônico. Então, eu pergunto a você, Sergei, o tribunal só fala que é irreversível, que a coisa não flui. Você que faz reuniões constantes lá em São Paulo, está mais perto do tribunal, você tem visto que eles se preocupam com essas reclamações, ou você acha que se eles passam uma borracha em cima e acham que vão resolver todos os problemas só de forma eletrônica? Bom, eu não estou tão perto assim e nem quero estar, porque o Tribunal de Justiça em São Paulo comete verdadeiro absurdo com a advocacia e coloca os funcionários contra os advogados, dizendo que a culpa por eles estarem trabalhando mais é nossa. Primeiro, que vergonhosamente foi retirado o horário dos fóruns, um absurdo. Segundo, a questão do peticionamento eletrônico enfiado goela abaixo. E tudo isso foi revertido, mercê do trabalho da OAB, mercê do trabalho de outros operadores do direito, e o Tribunal de Justiça coloca a conta na advocacia. Ou seja, é aquela mesma ladainha de discurso para dizer que advogado atrapalha. Isso nós não vamos aceitar. Eu, Sergei Cobra Arbex, não vou aceitar e vou usar meu último fio de suspiro de goela para dizer: o que o tribunal tem feito é uma gestão horrorosa do ponto de vista administrativo, privilegiando os funcionários que merecem todo o respeito. Tem muita gente que trabalha no judiciário muito corretamente e merece todos os incentivos e homenagens. Agora, não a custo da cidadania e principalmente da advocacia, que é pilar de sustentação daquilo que o tribunal pretende oferecer. Sergei, no cível, sei que você milita mais no criminal. A gente vai perguntando assim para funcionários mais antigos, que estão se adaptando, enfim, fizeram os cursos, mas olha como é as aberrações. Você vê 2 números, um número que é o processo, outro entre parênteses. Foi uma firma que eles contrataram e mudaram a numeração. Quer dizer, eles nem mesmo colocando o peticionamento eletrônico se acertam. Quer dizer, você tem 2 números às vezes, no processo, um é o número antigo, e aí às vezes vai em cartório que eles pedem o número de ordem ainda. Quer dizer, olha a dificuldade. Então, Sergei, eu falo para você, acompanhando todos os dias no Fórum Cível, e a gente se preocupa porque isso vai vir para o criminal, que efetivamente
nenhum planejamento da parte de administração da informática foi feito. Então, Walter, eu realmente não quero me colocar aqui numa posição de sabedoria plena. Eu nem entendo de informática, eu não posso discutir no detalhe se esse aparato é suficiente. Agora, eu volto a dizer, é óbvio, é ululante, é objetivo. Só tem esse problema por conta do cronograma que foi feito. Se nós tivéssemos uma opção, que aliás era o mais adequado, papel ou digital, nesta primeira fase, mas quanto tempo? Não importa, o tempo que fosse necessário para que a advocacia se adaptasse. Nós não estaríamos com esse problema, porque na alternativa ou na falha do sistema, ainda existiria o sistema físico. Portanto, eu volto a repetir, a absurda e irresponsável pressa da direção do tribunal de colocar o processo digital acabou causando caos em alguns lugares e transtornos para a cidadania e para a advocacia, que não é obrigada a conviver com isso. É isso que nós precisamos dizer. Nós, enquanto dirigentes de classe, temos obrigação de lutar contra isso. E nós vamos fazer. Sergei, como eu te falei do meu exemplo, da questão da duplicata, né? Eu faço mais criminal, mas fiz uma ação de cobrança, uma execução. O que você verifica hoje no criminal, Sergei, é o seguinte, a parte de expedição da precatória, algumas coisas eletrônicas. E você vai, às vezes, em Campinas, Jundiaí, já aconteceu em delegacia e ter 2 precatórias expedidas para o mesmo caso. E nesse caso que eu te falei, como é que o criminal vai ficar com relação à eventual verificação da falsificação do documento? Quer dizer, isso tudo não foi feito no criminal, mas no civil também. Como é que você vai verificar que aquela promissória que foi emitida? Então, eu concordo com você nessa parte, que deveria ter sido feito mais escalonadamente, mas não, foi feito abrupta, como se aquilo fosse o ovo de Colombo, salvação da pátria. E aí, quando você fala de forma mais assintosa, mais enérgica, aí fica parecendo que a OAB, que os advogados são contra. Eu sei que você não é contra a modernidade, até por ser uma pessoa jovem, moderna. Acho que essa é a posição, né, Sergei? Não é ser contra o que é moderno, é a forma que tentam fazer a colocação daquilo que serviria, em tese, para nos ajudar e da forma que vem, às vezes, até atrapalha. Né? Você falou muito bem, você resumiu de maneira primorosa. É tudo isso que você falou e mais um pouco do que eu complementei. Nós temos, por exemplo, fóruns que foram pilotos em São Paulo, o Tribunal de Justiça teve esse, digamos, eu não digo que seja cuidado, porque se tivesse cuidado, não obrigaria a nós, advogados, entrarmos no sistema digital do dia para a noite. Ah, mas deu um prazo, avisou. Mas isso não é nada perto da enormidade da justiça e da complexidade do número de processos que nós temos como acervo no Estado de São Paulo. Um fórum, como na Freguesia do Ó, por exemplo, que foi piloto digital, juiz não ia. Não tem juiz para despachar. Porque eles dizem que no digital, e aliás é um problema hoje que está acontecendo, na verdade, o juiz, que já não são todos, eu conheço excelentes magistrados que recebem, mas também não é a minoria e não é a maioria, também não é exceção. Muitos não recebem mais dizendo, é digital, eu não tenho que despachar. Sendo que se você tem uma urgência. Imagine se no crime acontecer isso, onde uma liberdade está em jogo. No civil também é importante. Às vezes tem uma vida, tem uma questão importante. Agora, o juiz vai dar essa desculpa, contaminado por esse sintoma que é patrocinado por uma gestão do tribunal de pressa. Vamos apressar tudo para entregar um pacote de melhorias que são considerados como a panaceia da justiça. Panaceia da justiça não existe, para primeiro lugar. Precisa trabalho e gestão para saber que juiz que trabalha e que juiz que não trabalha. Você quer liberar uma conta, seja, no despacho que ele diz que tem que peticionar de forma eletrônica, ou você efetivamente protocolizar a petição, porque daí ele tem que ter um número, essa é a verdade. Outra questão que eu tenho preparando também, Sergei, é a retirada abrupta dos oficiais de justiça. Você vai numa audiência hoje, você fica acéfalo, você fica sem condição. Fica as partes todas misturadas, aguardando a audiência, ninguém lá fora, isso é um problema sério. Então, aproveitando essa questão de números, para provar que advogado realmente não quer atrapalhar o peticionamento eletrônico, a CAASP, você cuida muito bem disso, a parte de livros. No mês de agosto, que fizeram campanhas de livros, foi um sucesso, porque o advogado quer se modernizar, quer se atualizar, senão não teria vendido tanto livro na CAASP, né, Sergei? É verdade, o advogado está buscando esse conhecimento, a gente, aliás, sempre tem esse primado, essa garantia, porque advogado sem conhecimento não tem condição de avançar. Se bem que nesse ambiente todo você conhece aquela frase, né, do antigo ex-presidente da OAB, Raimundo Pascoal Barbosa, que dizia que o advogado tem que saber ler e escrever. Tem que ter coragem, se souber ler e escrever, ajuda. É uma brincadeira, uma hipérbole do grande Pascoal Barbosa, mas para dizer que o ingrediente da coragem, essa grande virtude, é necessária também.
Agora, a CASP está de parabéns. A CASP realmente vendeu bastante, mas tem que melhorar, viu? Nós temos sempre que melhorar. Vamos ver o que a gente precisa melhorar. Questões de planos de saúde, nós estamos muito mal. Aliás, não é só a CASP. O Brasil inteiro se ressente dessa questão dos planos de saúde. Nós temos muita coisa a avançar. E para isso que a gente está aqui, para trabalhar. E o advogado precisa cobrar, ajudar, usando a CASP, indo até o AB também, participando, porque senão, daqui a pouco, a sociedade já tem uma visão ruim da advocacia. E às vezes a imprensa, como caixa de ressonância dessa maldita noção de que o advogado atrapalha, vai acabar isso enraizado de vez na sociedade. Isso é um perigo, a gente tem que lutar contra isso. Bom, vamos marcar um peixe aqui em Santos, né, Sergi? Porque você me prometeu trazer sua mãe para fazer uma palestra, com ela nós vamos ter que fazer pauta, que o Sergi não faça pauta, a gente vai batendo um papo, sempre assim, e aí nós vamos comer um peixe, fazer reunião de pauta, e aí vamos gravar com a sua mãe, que eu já lhe falei que seria uma homenagem a você também. E com a minha mãe, muito menos você precisa fazer pauta. Minha mãe é uma pessoa que ela nasceu sem pauta. A pauta dela você vai conseguir conversando com ela rapidamente. Minha mãe realmente é uma referência na advocacia, na sociedade brasileira, e não é porque é minha mãe, não. Todo mundo conhece Zulaia Cobra Ribeiro e eu tenho orgulho de Deus ter me colocado como filho dela, porque afinal de contas é uma mulher que mudou a justiça desse país e a sociedade brasileira com a postura como advogada e como política, que aliás é uma raridade nesse cenário aí tão tormentoso da nossa vida pública. Parabéns, Sergi. Obrigado mais uma vez. Como sempre, o nosso bate-papo sempre flui de uma forma. Quem pensa que a CASP só precisa falar de benefício, não. A CASP também participa de reuniões, o Sergi também participa das reuniões da OAB. Isso que é importante, quer dizer, é um conjunto de trabalho para conseguir efetivamente tudo que tem feito até hoje na gestão que você participa, né? Ah, sim, nós todos somos eleitos, né? Todo dirigente, todo advogado pode falar de todos os assuntos. Está lá na legislação que o advogado, quando ele faz o juramento, quando ele recebe a carteira, ele promete defender a Constituição, a boa aplicação das leis, a cidadania, o Estado de Direito. O que não dizer de alguém que é eleito, seja para a CASP ou para a OAB? Ele tem que se posicionar nas grandes questões corporativas e institucionais. Eu, obviamente, tenho orgulho de falar sobre a CASP, mas vejo que o cenário necessita que todos se posicionem de maneira firme nas questões institucionais, que a CASP está umbilicalmente colocada e também tem esse posicionamento. E parabéns para você, Walter, que você é um bom perguntador, porque o entrevistado ele cresce, não que eu tenha crescido, mas, enfim, eu me sinto muito bem ao seu lado, porque você sabe fazer boas perguntas, e isso é muito importante numa entrevista. Parabéns para você. Obrigado, Sergi, mais uma vez.